8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você sabia que há muito tempo atrás as mulheres não podiam participar de competições de esporte? Ou votar e trabalhar fora? Mas isso mudou graças aos esforços destas e de outras mulheres pioneiras e determinadas. Veja a seguir 17 mulheres importantes que marcaram a história. 1. Amelia Earhart, 1897 a 1939. A primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Amelia Earhart. Um grande símbolo da aviação. Além de ter sido a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico, Amelia, também, foi a primeira a receber a Cruz de Voo Distinto, a condecoração militar atribuída a atos de heroísmo, ou conquista extraordinária, concedida a pilotos das Forças Aéreas dos Estados Unidos. 2. Joana d'Arc, 1412 a 1431. Chefe militar da Guerra dos 100 Anos na França. Joana d'Arc. De origem muito simples, a francesa Joana d'Arc passou de camponesa analfabeta para chefe de um exército, durante a Guerra dos 100 Anos, um feito e tanto para a sua curta vida. Uma das principais mártires da França, foi executada como uma herege em 1431 para, séculos mais tarde, ser canonizada pela Igreja Católica em 1920. Hoje é considerada uma santa. 3. Margaret Thatcher, 1925 a 2013. A primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Margaret Thatcher. Conhecida como a Dama de Ferro, Thatcher foi a pessoa que passou mais tempo no cargo de primeiro-ministro durante o século XX, tendo cumprido 3 mandatos de 1979 a 1990. 4. Rosa Parks, 1913-2005. Ativista símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América. Rosa Parks tornou-se o pivô do boicote aos ônibus de Montgomery, o qual acabou com a lei de segregação racial dos transportes públicos da cidade. Na década de 1950, muitas cidades norte-americanas mantinham esta lei, a qual dividia os assentos entre brancos e pessoas de cor, termo utilizado na época para se referir a afrodescendentes. Em 1955, Rosa Parks se negou a ceder o seu assento para um branco e foi presa. O caso repercutiu no boicote que durou 381 dias, tendo a comunidade negra se negado a usar o transporte até que a segregação fosse encerrada. 5. Ioannis Sachs, 1975. Jornalista cubana. Ioannis Sachs. Conhecida principalmente pelos artigos que publica no seu blog Generación Y desde 2007, Ioannis Sachs luta pela liberdade de expressão em Cuba. 6. Sofia Ionescu Ogrezeanu, 1920 a 2008. A primeira neurocirurgiã da história. Sofia Ionescu Ogrezeanu. Sofia Ionescu ingressou na Escola de Medicina de Bucareste e inicialmente estudou oftalmologia. Porém, com o tempo passou a fazer voluntariado para tratar prisioneiros soviéticos e ali começou a operar cirurgias de amputação. Durante os bombardeios de 1944 em Bucareste, por falta de cirurgiões disponíveis, ela foi obrigada a realizar uma intervenção cirúrgica de emergência no cérebro de uma criança. A partir daí dedicou a vida à neurocirurgia. 7. Madre Teresa de Calcutá, 1910 a 1997. Fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade. Madre Teresa. Albanesa naturalizada, indiana, Madre Teresa de Calcutá nasceu em Gonçalves e dedicou a vida a cuidar dos mais pobres. Um dos maiores nomes, quando se fala em caridade, a Beata recebeu o Nobel da Paz em 1979 e foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Fundou a Congregação Missionárias da Caridade que está presente em pelo menos 139 países. 8. Valentina Tereskova, 1937 a primeira mulher a ir ao espaço. Valentina Tereskova. Não só a primeira mulher a ir ao espaço, como ainda hoje, é a única que realizou um voo solo. A russa Valentina Tereskova destacou-se dentre outras candidatas, com mais estudos por ser uma exímia paraquedista, algo fundamental para o voo com a nave Vostok 6. 9. Maud Stevens Wagner, 1877 a 1961. A primeira tatuadora profissional. Maud Stevens Wagner. A primeira tatuadora de que se tem notícias. 10. Anita Garibaldi, 1821 a 1849. Combatente da Revolução Farroupilha e da unificação da Itália. Anita Garibaldi. A heroína dos dois mundos,
foi uma brava guerreira que se apaixonou e lutou ao lado do guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi pela independência gaúcha no Brasil e pelo Risorgimento, movimento de unificação da Itália. Ela teve um papel fundamental durante as batalhas e a sua garra e determinação inspiraram diversas homenagens pelos locais onde passou, havendo pelo menos 2 cidades em Santa Catarina nomeadas, em sua homenagem, Anita Garibaldi e Anitápolis. 11. Berta von Suttner 1843 a 1914. A primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz. Berta von Suttner. Autora do romance Die Waffen Eder. Abaixo as Armas publicou um jornal dedicado à paz com o mesmo nome do romance e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1905. 12. Marie Curie 1867 a 1934. 2 vezes vencedora do Prêmio Nobel de Química. Marie Curie. A cientista polonesa foi quem descobriu 2 elementos da tabela periódica polônio e rádio, quem descobriu e cunhou a teoria da relatividade, foi a primeira professora admitida na Universidade de Paris e a primeira pessoa a receber 2 vezes o Prêmio Nobel. 13. Catherine Switzer 1947. A primeira mulher a participar de uma maratona. Catherine Switzer. Catherine Switzer desafiou as regras e se tornou a primeira mulher a correr em uma maratona no ano de 1967, em Boston, quando somente era permitido a homens participar de provas de rua nos Estados Unidos. Um dos diretores do evento tentou impedi-la de correr, mas foi bloqueado por outros competidores, tudo em frente às câmeras. Após este feito, a atleta criou a Fundação 261 Fairleys pela luta pela igualdade de gênero nos esportes. 14. Sabia Goksei 1913 a 2001. A primeira piloto de avião de caça. Sabia Goksei. O sobrenome de Sabia Goksei significa pertencente ou relativo ao céu em turco. Um nome bastante adequado para a primeira mulher aviadora da Turquia e a primeira piloto de combate do mundo. Sabia Goksei voou durante toda a vida e a sua última pilotagem foi aos 88 anos de idade. 15. Maria da Penha 1945. Líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Maria da Penha. A Lei Maria da Penha em defesa das vítimas de violência doméstica existe hoje no Brasil muito em virtude da luta desta mulher em garantir que o seu agressor fosse condenado. Maria da Penha foi vítima de graves agressões por parte do marido que a deixaram paraplégica. Isto não a impediu de agir em busca de justiça para o seu caso e de criar movimentos em defesa de outras vítimas. 16. Gertrude Ederle 1905 a 2003. A primeira mulher a nadar pelo Canal da Mancha. Gertrude Ederle. Com apenas 12 anos de idade, Gertrude Ederle se tornou a pessoa mais nova a bater um recorde de natação. Este foi apenas o primeiro. Porém, o que a deixou mesmo para a história foi ter sido a primeira mulher a ter atravessado o Canal da Mancha a nado, tendo também batido o recorde nesta ocasião. 17. Malala Yousafzai 1997. A pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Malala Yousafzai. Conhecida internacionalmente pelo seu empenho para que mulheres e crianças paquistanesas recebam educação, mesmo sendo algo contra as ordens do regime talibã. Malala Yousafzai recebeu o Prêmio Nobel da Paz quando tinha apenas 17 anos, em 2014. Essas mulheres são exemplos de superação.